Olá, seja bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web. Veja os destaques dessa edição. Protesto do lado argentino pela reabertura da Ponte da Fraternidade. Jornalista egresso da UDC que mora nos Estados Unidos conversou com o DC Notícias Web sobre as eleições americanas. O prazo para a segunda via do título de eleitor termina na próxima quinta-feira. E um bate-papo com o presidente do CODESP, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Puerto Iguaçu. 3 de novembro de 2020, o DC Notícias Web já está no ar. E nós abrimos essa edição do DC Notícias Web falando que populares mais uma vez protestaram na manhã desta terça-feira em Puerto Iguaçu, na Argentina. As manifestações pediam a reabertura da Ponte da Fraternidade para a retomada econômica da cidade, que está bastante afetada pela pandemia. Em reunião de representantes de diversos departamentos da Comissão de Crise de Foz do Iguaçu, a decisão de entregar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Porto Iguaçu à CODESP para preparar uma proposta foi decidida. A especificidade e lógica foram apresentadas ao governo provincial de Misiones. Por meio da sala de tecnologia de montagem, eles trabalharão juntos para reabrir a ponte Tancredo Neves, na fronteira entre Brasil e Argentina. Inicialmente, a comissão trabalhou em uma proposta que buscava uma forma de iniciar o trânsito de turistas que cruzavam a ponte cumprindo acordos de protocolos, mas a decisão não foi efetivada. Questionados sobre a manifestação auto-organizada, eles disseram que a ocorrência não tem ligação com o comitê de crise. Isso porque não receberam o pedido formal, e é assim que as associações se tratam. E nesta quarta-feira está prevista uma reunião entre autoridades e entidades para assinar um termo de compromisso para definir os protocolos para a reabertura. Se nenhuma proposta for encontrada para as sugestões específicas que a CODESP irá preparar, a negociação será diferente. A Polícia Rodoviária Federal está realizando uma exposição no Cataratas JL Shopping para a população conhecer mais o trabalho desenvolvido pela instituição. A Polícia Rodoviária Federal está realizando uma exposição para que a população conheça de perto o trabalho realizado por todo o país. A gente demonstra nossos equipamentos, nossos veículos lendários, para que as pessoas possam conhecer melhor o nosso trabalho, não só aqui na fronteira, mas também como em todo o Brasil. Então estarão disponíveis nosso Dodge Challenge, usado em escoltas presidenciais, nosso protótipo aqui atrás, que é uma Ranger, que é usada também como modelo para todo o Brasil, motocicletas lendárias. Quem passar pela exposição pode ver e conhecer pessoalmente os veículos oficiais da PRF, como a Road King Police, da Harley Davidson, que foi desenvolvida exclusivamente para os órgãos de segurança pública. Outro veículo que chama bastante atenção é o Dodge Challenger. É o nosso veículo bastante conhecido aqui nacionalmente, é o Dodge Challenger. Ele tem 377 cavalos, um veículo muito potente, e ele foi apreendido numa operação da Polícia Rodoviária Federal, no Mato Grosso do Sul. Foi confiscado pela polícia, contra uma operação contra o narcotráfico, e foi doado para a Polícia Rodoviária Federal para que a gente pudesse fazer isso que ele está fazendo hoje. Exposições, essa aproximação com a sociedade, isso é muito interessante. Um vídeo institucional também mostra as ações da polícia por todo o Brasil. A ação tem bastante importância, principalmente para que a sociedade possa se aproximar mais do trabalho desenvolvido pela PRF. A Polícia Rodoviária Federal tem uma importância gigantesca aí no combate ao crime. Isso repercute na sociedade, essa entrega. Nós preservamos várias vidas, e é muito interessante também perceber que não só os adultos querem conhecer mais o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, mas nós notamos também a curiosidade das crianças e quererem perceber como é que eu trabalho, entrar nas viaturas. Isso vai repercutir também como modelo, para que elas possam ficar mais velhas e passar o tempo, e que nós sirvamos de exemplo para essa futura geração. A exposição ficará no Catarata JL Shopping até o próximo dia 8 de novembro
E fica o convite a todos que se interessarem para ir até o shopping e saber mais sobre a PRF. Então fica o convite aqui para que todos possam comparecer à exposição aqui no Cataratas JL Shopping. Esta terça-feira é um dia decisivo para o futuro dos americanos. Dia de votação e expectativa sobre o resultado das urnas. O jornalista Jackson Willy Brink, egresso da UDC e que mora nos Estados Unidos, conversou com o DC Notícias Web e falou um pouco desse dia movimentado e cheio de dúvidas. Hoje, dia 3 de novembro, dia de votação. Hoje é o último dia que os americanos irão votar para a presidência aqui. A disputa está bem acirrada entre Biden e Trump. Ou seja, eu fiz algumas anotações aqui importantes para a gente falar sobre, que é muito importante nesse momento de eleição presidencial, e também para governantes. Ou seja, aqui a gente está votando não somente para presidente, mas também para outros postos. É importante ressaltar muito aqui, o primeiro ponto, é que o voto aqui nos Estados Unidos, ele não é obrigatório, ele é facultativo. Ou seja, muitos americanos podem deixarem de votar hoje, num dia muito importante. Aproximadamente mais de 100 milhões de pessoas já votaram antecipadamente. Isso favorece um pouco o lado do Biden, porque até o momento, aqui nas estatísticas, nós temos em tempo real que ele está 85% dos votos da população, enquanto o Trump está com 14% da população. Mas isso a gente ainda tem que entender melhor como funciona a votação aqui nos Estados Unidos. É um pouco diferente do Brasil, mas é importante ressaltar. Existem duas formas de você votar nos Estados Unidos, uma pelo correio, que é feita pela correspondência, e outra pelos pontos de votação. Então, tudo pode acontecer, porque os eleitores votam nos seus candidatos, por exemplo, na presidência Biden ou Trump, e nessa votação é enviada para os colégios eleitorais, onde foi votado. E são os representantes desses colégios eleitorais em que definem quem será o novo presidente. Então, são 540 representantes de colégios eleitorais que vão definir quem é o presidente dos Estados Unidos. Essa é uma informação que poucos sabem, mas que é assim feita a votação aqui nos Estados Unidos. Comparando a 2016, esse ano foi um ano de recorde. As pessoas decidiram realmente votar por conta da pandemia, então votaram por correios, como aqui tem duas formas de você votar, ou nos postos de votação, ou fazer um voto pelo correio, por correspondência. Então essa é a grande diferença que nós temos em comparação dos Estados Unidos com o Brasil. E essa é uma dúvida, essa é uma questão muito importante aqui na questão dos votos dos Estados Unidos, porque as pessoas estão votando antecipadamente, a votação está favorecendo o Biden, mas a gente ainda tem que esperar, porque os representantes, eles vão colher todos os resultados de todos os distritos, que são os colégios eleitorais, para depois definir um voto total, um resultado final. Então a gente precisa ainda esperar um pouco aí, aguardar os ânimos, Aqui o dia está bastante calmo, hoje o dia está bem tranquilo. O que nós temos aqui também é que um dos estados que mais tem a preocupação dos candidatos é a questão dos swing states, que são chamados. São estados, são distritos, como aqui na Flórida, em que as pessoas elas são divididas, são republicanos e democratas, meio a meio. Então essa é a grande preocupação. Porque aqui o que se fala é sobre essa diferença, essa disputa entre republicano e democrata. Trump está defendendo os republicanos e Biden os democratas. Então essa é a grande disputa do momento. A gente não sabe ainda qual vai ser o resultado. Por mais que Biden esteja na frente, pode tudo muito mudar hoje, porque ainda hoje as pessoas podem votar. Então tem muita coisa para acontecer aqui. Então a gente está meio que ansioso para saber aí quem será o grande ganhador. Outro ponto bastante crucial foi a questão do coronavírus, a questão da pandemia, que rondou o mundo e que também afetou aqui os Estados Unidos. Apesar de ser um país de primeiro mundo, o país também sofreu grandes mudanças. Então Trump teve que enfrentar toda essa situação para ver como lidar com a questão das mortes,
a questão também do comportamento que ele teve no início da pandemia, se foi correto, se não foi. Então muitos americanos aqui questionam isso e batem nessa tecla porque foi um momento muito importante. Bom, a gente espera que as fake news não atrapalhem tanto assim as pesquisas, né? Porque as pessoas hoje, apesar da fake news estar muito avançada, ainda tem pessoas que estão bem informadas, pessoas que buscam veículos com informações verdadeiras, veículos confiáveis de informação. Então tudo pode acontecer, por mais que Biden possa estar na frente com a questão da quantidade dos votos, a contagem é feita diferente, é feita uma probabilidade a respeito dos votos, então tudo pode acontecer, né? Então o momento é esperar e ver o que vai sair desses resultados, qual vai ser o ganhador, quem vai ser o futuro presidente aqui dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, a votação acontece no próximo dia 15 de novembro. E para quem deseja uma segunda via do título de eleitor, é bom se apressar. O prazo é até quinta-feira, dia 5. Seguindo o calendário das eleições municipais, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou o prazo para obter a segunda via do título. Os eleitores terão até a próxima quinta-feira, 5 de novembro, para fazer a solicitação. Para isso, o eleitor deve estar em dia com suas obrigações com a Justiça Eleitoral, sem multas ou débitos por ausência na votação ou nos trabalhos eleitorais. Uma das alternativas também é o aplicativo e-Título. Segundo o TSE, o eleitor pode apresentar à mesa de votação um comprovante de identificação do eleitor, que já faz parte do cadastramento biométrico. Isso porque a versão digital será baixada com foto, o que dispensa a apresentação de outro documento no momento do voto. Assim como Foz do Iguaçu, a cidade vizinha, Puerto Iguaçu, na Argentina, também sofreu e sofre com as consequências da pandemia e fronteira fechada. Sobre esse impacto e a união de forças para a retomada econômica da cidade, nós conversamos com o presidente do CODESP, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Puerto Iguaçu, Pablo Baúza. E hoje, DC Notícias Web recebe o presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Puerto Iguaçu, senhor Pablo Baúza, que vai conversar conosco sobre a situação do outro lado da fronteira e a possibilidade da reabertura da Ponte Internacional da Fraternidade. Presidente, seja muito bem-vindo. Obrigado, Andrea. Obrigado por tomarnos en cuenta a nosotros, del lado argentino. Sí, bueno, estamos diagramando entre todas las instituciones, ver cómo destrabar esta situación, ¿no?, que estamos teniendo. Y me gustaría contarte cómo es la situación de Iguazú desde nuestro punto de vista. Iguazú es una ciudad muy pequeña, tiene 50.000 habitantes, está en la otra punta de la capital de la provincia, que es Posadas, y que yo hago siempre una similitud, Posadas con Foz de Iguazú, a no ser que, bueno, Foz de Iguazú no es capital, Posadas sí, pero tiene la relación con Yacyretá, que es una mega represa, y Bocéis con Itaipú, ¿no? Entonces tienen como un poder de producir y de hacer cosas mucho más grandes que la situación nuestra en Puerto Iguazú. Entonces las decisiones nuestras son tomadas muy lentamente, con no tanta velocidad. Entonces, bueno, geográficamente estamos en la punta entre Ciudad del Este o la parte de Paraguay y Brasil, y la estrategia de la provincia fue fechar las fronteras directamente. Y la provincia está indo muy bien con esa política. La economía está funcionando bien del lado de Misiones, Posadas está trabajando mucho porque no tenía competencia con Paraguay, pero Puerto Iguazú es todo lo contrario. Puerto Iguazú está casi fechado el 70% de la hotelería, o 80%, la gastronomía está abierta un 20-30%, y el comercio local funciona bien, no así el comercio para el turista. Entonces estamos en una situación económica complicada, sí. Presidente, a situação está bastante complicada, porque tem que se pensar na questão de saúde, mas também na questão econômica. Qual é o posicionamento nesse momento
das autoridades para essa possível reabertura? Bueno, desde la gobernación no están con una actitud de querer abrir. Ellos alegan que, y puede ser verdad, yo no soy un especialista en epidemiología, pero que Iguazú tiene una capacidad hospitalar pequeña, por ser una ciudad pequeña, y que por ahí el tráfico de personas desde ciudades más grandes podrían complicar a situación, digamos, hospitalar aquí. Entonces, donde está muy controlada, es una de las provincias de Argentina que menos enfermos de COVID tienen, pero bueno, claro, la economía es totalmente lo contrario, está totalmente parada, cataratas casi fechadas, las empresas no límite económico. Entonces, igual nosotros vamos a tratar, las instituciones en general, de generar un programa, un proyecto para ir trabajando en la apertura de Ponte. Para nosotros es muy importante, por ahí en Posadas no se entiende que Puerto Iguazú, Foz de Iguazú y Ciudad del Este trabajan en conjunto, comparten las cataratas, el turismo viene a la región, viene a tomarse un vino y a comer en un restaurante, a pasar su día en Foz de Iguazú, a comprar en Paraguay. Entonces es todo un conjunto de cosas y bueno, obviamente que vamos a trabajar para tratar de generar un proyecto viable con un ABC para que de a pouco se possa ir abrindo a ponte, não? Num primeiro momento se falava em fechamento entre as fronteiras, tanto no Paraguai quanto na Argentina, pensando na questão de saúde, no aumento de casos que o coronavírus iria trazer. Mas passados 7 meses, se tem a preocupação agora com a questão econômica nesse momento? Totalmente. Nosotros por ahí, para que se entienda del lado brasilero, a Ponte es el segundo lugar en entrada de extranjeros. Entonces, primero es Ezeiza, que es el aeropuerto internacional de Buenos Aires, y segundo es a Ponte, ¿no? Segundo el paso de frontera. Entonces, en el momento digamos, de pico, la cantidad de personas viniendo de todas partes del mundo, que eran argentinos, queriendo entrar al país con o COVID o no, generó una paranoia aquí en la población que fez que se feche Ponte y que sea como un lugar que no tenga más, o por un tiempo, la posibilidad de apertura. Ya con 7 meses tenemos que buscar el cambio de opinión, creo, y que sea por ahí no una cosa tan dinámica como está pasando entre Paraguay y Brasil, pero que tenga el comienzo de... Por eso queremos trabajar en un proyecto que sea integral con el CODEFOS, con la gente de Brasil, con la provincia, con el municipio, para encontrarle a ver de qué manera se puede abrir, ¿no? Tipo una borbolha, no sé si se fala así en portugués, donde sea a cidade. Bueno, estamos tratando de empurrar esa situación. Hay una radio de Puerto Iguazú muy importante que hizo una encuesta y que daba que el 93% de la población de Puerto Iguazú estaba de acuerdo para abrir a Ponte. Entonces cambió la perspectiva. Y bueno, ahora es cuestión de ver cómo logramos poner todos los patitos en fila, digamos hoy, ¿no? Todas las personas pensando de la misma manera, ¿no? Grande parceiro de vocês e também aqui foi pela reabertura da Ponte Internacional da Amizade, foi o CODEFOS que atuou, dialogou com autoridades, buscando uma solução para a reabertura da Ponte da Amizade e agora tem sido também um grande parceiro de vocês, apoiando essa possível reabertura de forma gradual e segura? Siempre el CODEFOS fue como nuestro padrino. Fue el que nos capacitó, el que nos guió para crear el CODESPI, con una visión de gobernanza, con una visión de intercambio entre los 3 países. Tiene todo un proceso de 7 años, creo yo, desde fronteras cooperativas, y obviamente que el CODEFOS está apoyando este proyecto que tenemos que realizar, ¿no? Obviamente a veces los tiempos nuestros argentinos no son los mismos que de Brasil y de Paraguay,
y yo también creo que tiene que ver con el peso específico que tiene Foz de Iguazú, Itaipú y Ciudad del Este, y Itaipú también, y que Ciudad del Este también es una capital de una provincia, ¿no? Vuelvo a repetir, es un pueblo muy pequeño que está alejado de la provincia, que si bien es importante en el marketing por las cataratas, no tiene un peso político, no tiene un peso específico en la toma de decisiones. Entonces es más difícil llegar a ponernos de acuerdo. Obviamente que al trabajar en conjunto tendremos que trabajar con la nación, cancillerías y eso así, y con la gobernación, porque puede estar de acuerdo el presidente en abrir, pero si el gobernador no está de acuerdo, no va a abrir. Entonces hay como que ponernos todos de acuerdo para ese equilibrio, ¿no? Que la sociedad esté confiante, que la parte sanitaria también vea que se puede trabajar de forma ordenada y ahí, bueno, ir tocando el barco para que funcione, ¿no? Nesse período, houve algumas mobilizações pedindo que aconteça essa reabertura. Qual é o posicionamento nesse momento? Bueno, nosotros estamos en la Cámara de Turismo, las asociaciones hoteleras gastronómicas, hay un comité de crisis también que se llama así, que está trabajando también, el CODESPI, estamos todos trabajando y tratando de ponernos de acuerdo para como un plan en conjunto con el parceiro que sería Brasil. Y obviamente no tenemos que dejar de lado Paraguay. Nosotros tenemos conexión vía balsas por el puerto hacia Paraguay, ¿no? Entonces también sería otra posibilidad. Estamos tratando de ver cómo ese proyecto deja confianza en la parte sanitaria y en el gobierno provincial para que den el ok. Va a ser un proceso no corto, no creo que sea muy rápido, pero bueno, cuanto antes comencemos mejor para llegar con más velocidades en el futuro, ¿no? Obviamente, ¿no? Así que bueno, vamos por ese camino. Nesse período houve algumas mobilizações para essa reabertura também da ponte entre o Brasil e a Argentina. Qual é o próximo passo para que isso aconteça? Mi fe y esperanza es que aconteça cuanto antes, por varias circunstancias económicas y de amistad y de cotidianeidad. Yo estoy acostumbrado a comer en Brasil, de ir a mi dentista, a Foz de Iguazú, amigos míos vienen para aquí, visito amigos allá, en Paraguay. O sea, sabemos que las tres fronteras somos todos hermanos y tenemos hasta ese idioma en común que es el portuñol, entonces tenemos esa necesidad. Es una gran ciudad, las tres fronteras, son una gran ciudad que nos da a la pequeña población que es Iguazú, nos da la posibilidad de tener shoppings del otro lado, de ir al cine, el brasilero venir aquí, comer una rica comida, comprarse un vino, estar en un lugar muy tranquilo, conocer las cataratas, o sea que hay una necesidad muy fuerte. Después están todas las cuestiones burocráticas, que bueno, tienen su tiempo, obviamente. Lo positivo acá es que ya está la decisión del presidente de la apertura a países vecinos que puedan hacer turismo en el país. Obviamente comenzaría esa experiencia yendo a Buenos Aires y de ahí distribuyendo al interior del país. Bueno, nosotros queremos que después, el segundo paso puede ser la posibilidad de que sea la apertura de las aduanas y los pasos de fronteras. E aí está nosotros quanto antes melhor, obviamente, não? Presidente, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação conosco e as suas informações no DC Notícias Web. Muito obrigado por llamar y sí, esperemos que eso sea lo más rápido posible y bueno, y poder compartir con mis amigos del lado de Brasil y de Paraguay conocimientos como siempre y amistades, ¿no? Así que gracias. E o DC Notícias Web desta terça-feira fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Você pode acompanhar as nossas publicações em nossas redes sociais oficiais. Obrigada pela sua companhia e até lá. Até lá.